O clima pede ação e dinheiro também. A Associação Brasileira de Desenvolvimento quer fazer da COP30 um marco para o financiamento climático municipal. A ideia é fortalecer o apoio às cidades brasileiras que precisam se adaptar às mudanças climáticas. E sobre essa agenda e os planos para a conferência em Belém, eu converso agora com o André Godoy. Ele é diretor executivo da ABD. Bem-vindo, André Godoy, aqui ao Real Time. Boa tarde. Tudo bem contigo, André? Boa tarde, Eric. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo jóia. Estamos aqui esperando ver se sai alguma negociação, algum acordo, né? Brasil e Estados Unidos. E, aliás, também o clima é um tema muito palpável e sensível também dessa questão Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, né? Donald Trump, que saiu do Acordo de Paris, que deve aí esvaziar um pouquinho a COP30, não é verdade, André? Mas, assim, qual é o objetivo da associação ao levar o tema das cidades sustentáveis à COP30? Bom, a gente vem trabalhando bastante essa temática, sobretudo em função do que a gente já está vendo acontecer aqui no país, né, e fora dele, que são os impactos, né, dessas mudanças climáticas, dessas tragédias climáticas no ambiente urbano, né, propriamente, né? Então, a gente já viu isso acontecer no país, uma tragédia de grande magnitude, talvez a maior aí das últimas décadas no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente efetivamente vê isso acontecendo a todo momento, seja secas, seja estiagens, inundações, furacões e coisas dessa natureza, né? Então, e esses movimentos vão ficando cada vez mais frequentes, e por outro lado, a gente tem um problema orçamentário, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial, todos os governos têm orçamento apertado, e você tem que adaptar suas cidades, né? Você tem que fazer obras para você trazer um nível de adaptação das cidades frente a essas tragédias de uma maneira muito mais forte, né? Então, o que acontece hoje, né? As instituições financeiras que efetivamente trabalham, né, o financiamento às cidades são as instituições financeiras de desenvolvimento, que a gente convenciona falar, que são os bancos de desenvolvimento, sejam eles multilaterais, sejam eles bancos de desenvolvimento nacionais. Então, a agenda que a gente leva efetivamente para a COP30 é o financiamento e adaptação de cidades, torná-las mais adequadas a um cenário climático totalmente diferente do que a gente vinha vendo, né, e sentindo nos últimos anos. André, a implementação dos créditos de carbono, isso também pode ajudar nesse financiamento sustentável, né, do clima também para os municípios? Os créditos de carbono, eles vão trazer uma fonte, digamos assim, um mercado novo, né? Os créditos de carbono, por um lado, eles vão desincentivar aqueles setores nos quais você tem um maior nível de emissão, né, e, consequentemente, maior efeito climático negativo, e incentivar setores que você possa ter ganhos, né, do ponto de vista de menos emissões, né? E isso aí efetivamente vai trazer mais recursos privados para dentro do sistema, que sim podem, né, trazer um nível de investimento nas cidades, nas prefeituras, maiores do que vemos atualmente. Não é um trabalho, digamos assim, uma linha direta, né? É uma linha indireta, porque efetivamente você vai trazer recursos privados, participação do setor privado na gestão pública, e aí sim você consegue vislumbrar um impacto desse novo mercado de carbono, né, que é um mercado regulado. Atualmente nós temos um mercado desregulado, né, um mercado voluntário, né, como se convenciona chamar, passaremos a ter um mercado regulado, e aí o mercado regulado, sim, vai trazer um impacto nos investimentos do setor público, vai trazer recursos também do setor privado para que possam ser investidos, inclusive, na adaptação das cidades, com certeza. André, e como que está o trabalho para ampliar o acesso dos municípios a soluções financeiras para essa adaptação climática? Eu gosto de dizer que tem duas frentes, né? Por um lado, você tem que dotar os municípios, sobretudo os municípios menores, de uma maior capacidade de elaboração de projetos sustentáveis. Elaborar projetos já não é trivial. Elaborar projetos sustentáveis tem um grau a mais de dificuldade, de complexidade. Então, você tem que capacitar os municípios, você tem que criar escritórios de projetos regionais ou nacionais, e aí os bancos de desenvolvimento vêm desenvolvendo isso no âmbito dos seus estados ou no âmbito federal. Isso é uma frente,
né? É a frente de capacidade dos municípios de elaborar os seus projetos. Por outro lado, você precisa ter uma maior capacidade de financiar os municípios, né? E quem financia os municípios hoje, 96,6% do financiamento aos municípios brasileiros vem das instituições financeiras de desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento de modo geral. Isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro. Então, você tem que ter uma maior capacidade dos bancos de desenvolvimento de fazer captações junto ao mercado e que esse recurso possa ser redirecionado para os municípios. Os municípios hoje, eles têm um menor nível de inadimplência quando comparado às carteiras dos bancos de modo geral. Então, a gente está falando de municípios que têm capacidade de pagamento, que pagam em dia, que não dão calote, e que os bancos têm essa capacidade de se financiar, mas que precisam efetivamente captar mais recursos. E aí uma regulação que seja mais pró-investimento, uma regulação que seja mais deixe o ambiente mais fluido da captação dos recursos pelos bancos junto ao mercado e para que esses recursos possam ser redirecionados para os municípios, é o grande desafio pela ótica da oferta de recursos. E pela ótica da demanda, como eu disse, sobretudo na capacitação das cidades, na elaboração de seus projetos de financiamento sustentável. André Godoy, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Real Time. Bom tê-lo aqui nesta terça-feira. E lembrando, né, que a COP30 será realizada em novembro em Belém, na capital paraense. Um grande abraço, uma ótima semana para você. Um grande abraço, boa semana. Obrigado.